Seja muito bem-vindo ao Cactus Cast. Esse que é o nosso primeiro episódio, onde a gente vai conversar sobre diversos assuntos relacionados à pesquisa, mas o tema principal de hoje é saber se existem recursos internacionais que são possíveis de ser captados por pesquisadores, no caso aqui no primeiro momento brasileiros, né? E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui então hoje com a Kaline Zeni, ela que é CEO da Cactus, né, doutora, internacionalista, e também com a pesquisadora a doutora Maíra Malman. Sejam muito bem-vindas, meninas. Fiquem à vontade. Essa nossa conversa hoje é para esclarecer para muitas pessoas que vão nos assistir se é, sim, possível captar recursos de fomento internacional e de que monta eles são também, né? Porque isso é muito interessante. Muito obrigada. Dizer que do que a gente começou a pensar mais ou menos há 2 anos, hoje no Cactus Cast, a gente está começando a realizar esse sonho de trazer um diálogo muito diferenciado nessa área, que é uma área muito estratégica, que traz oportunidades, que traz tranquilidade ao pesquisador. Vamos focar nos nossos colegas aqui no país, em saber de uma maneira como proceder na captação de recursos internacionais. Agradecer, acima de tudo, a minha colega e parceira nesse projeto, a professora doutora Maíra Malman, que estamos muito focadas em trazer a nossa experiência, em trazer boas práticas que nós temos vivenciado nessa esfera. E sim, temos oportunidades que muitas vezes não são acessadas, ou na maioria das vezes não são acessadas pelo desconhecimento. No Brasil, naturalmente, os pesquisadores se reportam ou aplicam para projetos nas fontes de fomento as mais tradicionais, né? Então, isso está no radar do pesquisador. No entanto, tem, na última década, surgido outras fontes de recursos internacionais e que estão ali aguardando projetos para serem fomentados e que são, sim, muito interessantes de serem estudados, compreendidos, e abre aí um leque, eu diria, mais diversificado para que a gente tenha uma competência também de compreender como é que nós vamos nos posicionar, né, através de um projeto que seria submetido a essas fontes. Então, é isso. A gente quer dialogar, a gente quer fazer com que esse tema ele seja visualizado pelo pesquisador brasileiro como uma oportunidade que ele possa sonhar, porque sim, isso é possível, né? E atrativo também, porque já te respondendo sobre essa questão de montantes, né? Eu acho que poderíamos já dar aqui uma noção do que a CAPES em 2022, 2023, ela fomentou por volta de 3,6 bilhões de reais para fomento da pesquisa nacional, via os programas de estricto sensu. Ao passo que, por exemplo, uma agência de fomento do Reino Unido, ele aportou 36 bilhões de reais nesse mesmo período. Igualmente, nesse montante, ou muito similar a isso, a Agência Nacional Norte-Americana, mais ou menos aí em 34 bilhões de reais. Então, eu acredito que é importante também trazer essas perspectivas. Eu acho que não é aqui o nosso objetivo comparar cenários, mas trazer sobre onde estão esses recursos, que há possibilidade sim de captar, e o que se espera de um projeto internacional e como que esses pesquisadores têm obtido sucesso. Eu acho que sempre é a gente modelando e compreendendo todo esse movimento. Mas antes da gente falar sobre isso, a gente precisa entender um pouquinho da onde vem essa experiência, né? Tanto da doutora Kaline
quanto da doutora Maíra, porque para se chegar a esses números e aos resultados do trabalho que vocês têm, ele é um longo caminho, ele é um longo trabalho, né? Então eu gostaria que, vou dar um spoiler antes aqui, a gente sabe que vai ter o curso Financiamento Sem Fronteiras, né, que vai acontecer em maio, então é importantíssimo saber que há caminhos também para chegar até esses recursos. Mas eu queria que vocês nos contassem um pouquinho melhor de como é que vocês acessaram esse conhecimento, porque é um conhecimento relativamente novo, né? Sobretudo no Brasil, a gente não ouve falar dessas agências e desse fomento de forma tão ampla, mesmo dentro das universidades. Sim, eu diria que o que a gente nesse momento traz com essa perspectiva desse curso, desse programa de formação, ele vai sim transbordar a nossa experiência, que começou no âmbito universitário. Eu e Maíra, eu diria mais ou menos em 2012, nos conhecemos, ela aluna de graduação, a época muito voltada, né, e focada para projetos de pesquisa de iniciação científica, muito empenhada, e eu na época estava gestora de internacionalização universitária da UNOESC. Então, foi uma experiência onde nós podemos colaborar, foi possível colaborar com a formação, né, internacional da Maíra. À época, nós a preparamos para o programa Ciência Sem Fronteiras. Então, ela foi muito bem acolhida pela instituição na Alemanha e trouxe, né, à época, um indicador muito importante para nós, enquanto instituição, né, de que sim, nós estávamos no caminho certo, que não era simplesmente uma nomeação de um aluno de graduação, mas era necessário prepará-lo para essa experiência internacional, porque já seria uma inserção em laboratório, muito focado na pesquisa. E seria muito importante dizer que a Maíra, essa tinha isso muito claro no seu plano de trabalho, eu diria, de trabalho de pesquisa, que ela levou, né, com essa mobilidade acadêmica que ela fez. E deu tudo muito certo. Por que deu tudo muito certo? Porque a gente começou um preparatório aqui, né, na universidade, a coordenação acadêmica foi o tempo todo muito presente, muito compartilhando aquele momento realmente de preparação. Então, a orientadora, né, do projeto dela no Brasil também ficou o tempo todo, né, dando suporte, acompanhando. Então, eu acho que isso veio a trazer para um resultado final o fator de sucesso. Então, assim, não foi simplesmente, eu fui aceito numa universidade europeia, mas ela foi aceita sabendo e levando na mala essa responsabilidade de, primeiro, representar o nosso país, representar a nossa Santa Catarina, representar a nossa universidade, a época que nós estávamos vinculadas, e com esse respeito e responsabilidade que ela levou e dedicou ao trabalho que ela fez lá, as coisas vieram assim da melhor maneira possível, né, do retorno dela ao Brasil. Então, foi isso que nos linkou, essa primeira jornada, né, universitária que tivemos, e depois a vida nos reconectou o ano passado. E eu sempre, assim, a gente sempre lembra, né, de alunos que são muito arrojados, que têm aquele norte já traçado, e a Maíra, ela já tinha isso nela lá na graduação. Então, ela já sabia para onde ela queria fazer a mobilidade acadêmica internacional, ela sabia o momento que ela queria estar, que já era no momento de conclusão da graduação, já com vistas a pós-graduação. E aí, por isso tudo, a gente sempre dialogou de que maneira essa experiência que a gente começou a construir, né, lá em 2012, poderia, de certa maneira, trazer um diálogo e colaborar, né? Eu diria assim, com muita humildade, a partir das experiências que a gente viveu, projetos que a gente se envolveu e continua se envolvendo, poder trabalhar aí com os nossos colegas pesquisadores e gestores universitários. A Maíra pode nos contar um pouquinho melhor de como foi essa experiência para ela, né? De como a preparação fez diferença
no processo que ela fez, né? Porque a questão da internacionalização, por ser nova, eu acho que ela esconde muitos mitos, né? Então, a Maíra, de repente, Maíra, seja bem-vinda, pode nos contar um pouquinho de como é que foi essa experiência e qual a diferença da preparação no teu processo. Oi, Kaline, oi, Tangri, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu fico muito feliz mesmo de a gente ter um espaço para falar sobre isso, falar sobre a internacionalização e falar sobre como o pesquisador brasileiro ele é bem visto fora do país, como que ele consegue fazer contatos, e isso funciona muito bem. Quando eu estava na graduação, eu fazia engenharia sanitária e ambiental no campus de Videira da UNOESC. E eu queria muito ter uma experiência, eu gostaria de fazer o estágio de conclusão de curso, ou se fosse um semestre, um ano, o que fosse, mas eu queria fazer alguma coisa fora. E eu já tinha decidido que, pesquisando, analisando sobre a minha área de estudos, né, que o melhor lugar que eu poderia ir naquela época para a área que eu gostava de trabalhar, que era com energias renováveis, era a Alemanha. Então, eu fui tentar buscar como fazer. Só que, assim, isso é algo que você não faz sozinho, não tem como. Então, eu, como graduanda, estava pesquisando, mas, assim, sem saber direito aonde buscar. Meu Deus, aonde que eu encontro um recurso? Como é que eu faço? Porque não é a realidade do brasileiro ter os pais que possam pagar para o aluno, né, para o filho ir estudar fora. Não é a realidade, não é essa. Então, na época, eu conversei com a minha orientadora, a gente discutiu um tempo sobre isso, e surgiu Ciências Sem Fronteiras. Foi assim, parecia que tudo tinha que se encaixar. Foram todos os astros, foram se alinhando, e surgiu Ciências Sem Fronteiras. Mas, assim, era ainda um projeto completamente novo, né? Ninguém sabia direito como funcionava. A gente lia edital, lia as informações que tinha, tentava buscar, mas realmente era completamente novo. Então, isso dentro da UNOESC, eu tive que, com o auxílio da minha orientadora, ir buscando quem eram as pessoas dentro da universidade que deveriam ajudar, seriam os facilitadores, né, desse caminho. Então, foi muito interessante, foi a época que eu conheci a Kaline, que a Kaline já atuava, né, nessa parte de internacionalização, e foi essencial porque ela entendia quais eram os passos que a gente precisava seguir para conseguir realmente, não somente o recurso para ir, mas conseguir toda a documentação necessária, né? Não basta, já tem toda a documentação aqui que precisa, no país, mesmo para enviar para a CNPq, para a CAPES, em que você já tem que ter um contato antes lá fora. Então, realmente, tinha que ter já um acordo, eu tinha que ter uma universidade que quisesse me receber lá. Então, isso foi muito interessante, que tanto a Kaline e os demais colegas ali do setor de internacionalização da UNOESC sabiam como era esse caminho, qual que era a parte burocrática, mas também eu tive uma professora que ela foi uma grande tutora, por ela sempre estar conectada em projetos internacionais. Então, isso ajudou muito. Por isso que até a Kaline falou, comentou sobre isso, sobre como eu estava focada, né? E eu acho que é importante ver que o graduando em si, ele precisa ter os objetivos dele muito bem traçados. Isso é um pouco complicado, às vezes, durante a graduação, você saber o que quer fazer e tudo mais, mas, assim, se você vê as oportunidades, vê que existe possibilidade de fazer algo diferente, de ir para fora, pesquisar em outro laboratório, ou então estudar um semestre em algum outro local, e que existe recurso para financiar isso, é super importante. Então, nos últimos anos isso tornou um pouco mais popular, né? Eu fui da primeira leva do Ciências Sem Fronteiras, e ele perdurou ali por alguns anos, e muitos estudantes tiveram essa oportunidade, né? Que antes ela era um pouco mais restrita só a quem fazia doutorado,
né? Então, isso foi muito bacana. Depois disso, então, já que eu fiquei lá um semestre na Alemanha e eu tinha já decidido que eu queria voltar para poder finalizar a minha graduação. Eu já entrei no mestrado na Engenharia Química na UFSC, aonde já existia, no grupo de pesquisa que eu entrei, já existia uma colaboração internacional, existia um projeto com a Alemanha e um projeto com a Universidade da França, então já estávamos assim conectados, já tinha esse ambiente, já era muito internacionalizado. Então eu estava ali já em contato com os pós-doutorandos que já tinham ido fazer o doutorado sanduíche na Alemanha, tinham acabado de voltar, tinha gente que estava indo, então você está ali nesse meio, você se sente até mais compreendido, pensa, nossa, né, as pessoas realmente pensam nisso, né, e aí no doutorado, então, fiquei um ano na França, fiz lá meu doutorado sanduíche, depois ainda eu retornei para lá para fazer mais uma parte experimental por um tempo, com o recurso da França, então foi muito gratificante tudo isso, e quando a Kaline agora entrou em contato comigo, e eu estou trabalhando aqui na UFSC como pesquisadora de pós-doutorado, foi uma grata surpresa por realmente pensar, nossa, né, a gente teve um contato tão importante e tão construtivo lá em 2012 que com certeza mudou muito daquilo que eu sou. Então, eu vejo isso como uma grande... eu tenho um grande apreço por isso, por justamente que uma pessoa como a Kaline, na época, na universidade, ajudou a encontrar esse caminho. Isso muda completamente tanto a cabeça do aluno, do graduando, como a carreira dele, né? O currículo dele. Isso muda muito. Então, com certeza, por exemplo, eu para entrar no mestrado, eu tem avaliação de currículo, então eu ter feito um intercâmbio me contou muitos pontos ali que me possibilitaram entrar no mestrado, né, na Universidade Federal com bolsa. Então, assim, né, eu acho super importante a gente estar falando sobre isso aqui. A Kaline sabe muito, é uma super especialista em internacionalização, e eu estou aqui para compartilhar um pouco das minhas experiências e ver aquilo que eu enxergo no dia a dia da pesquisa, e como que é a vida do pesquisador brasileiro também. Muito bem. E quais as perspectivas, então, meninas, que surgem nesse cenário? Porque a gente sabe que vem aí o Financiamento Sem Fronteiras e que existe um cenário aí a ser desbravado, né? O que a gente pode dar aqui como spoiler já desse cenário, né? O que é possível visualizar, e até eu acho que é interessante a gente reforçar um pouquinho essa questão do que vem de aporte, de que cifras a gente está falando, porque às vezes isso fica muito abstrato, porque o sonho da pesquisa, ele passa pela questão financeira também, né? E muito. Então, queria que vocês nos falassem um pouco a respeito dessa questão, dessa parte. O que vem aí de perspectiva? Bom, eu acho que também é importante nós comentarmos do que veio, assim, da onde que nasceu esse propósito, né? Da onde começou, assim, a gente pensar no que seria esse programa de formação, muito do que nós ouvíamos, né, no campus, dos nossos colegas, né, coordenadores de curso, pesquisadores. A gente sabe que a perspectiva brasileira ela é muito diferente do que acontece numa Europa, em outras partes do mundo, e no momento onde a pesquisa ela começou a estrangular em fomento. Então era muito triste você ver um coordenador, um colega que não tinha recursos, que o laboratório, que a pesquisa estava parada por não ter esse fomento. E aí isso me deixava muito inquieta. Particularmente eu pensava, poxa, essa internacionalização ela tem que
expandir para além do que a Universidade Brasileira foca muito na troca de professores e alunos em projetos de mobilidade acadêmica. Sim, é um eixo estruturante dessa internacionalização. Agora nós precisamos avançar num passo que nos dê uma condição de construir pares, né, com um propósito muito alinhado de uma pesquisa conjunta, que a gente possa ser convidado para uma chave da União Europeia, né, para que a gente tenha ali, seja o terceiro país que vai estar trabalhando com 2 países europeus e nós, Brasil, nós, Universidade Brasileira, agregando nessa pesquisa global, né? E aí, então, acho que vem muito, né, desse desejo, primeiro, de refletir, de encontrar caminhos, de pensarmos oportunidades e amplificar o campo de visão, né, desse pesquisador brasileiro. Porque é aquela coisa do limão, vamos fazer uma belíssima limonada. Porque se não temos recurso, não adianta, de nada adiantará a gente ficar só dizendo não tem recurso, tá difícil pesquisar no Brasil, vamos fazer vamos pensar uma solução. E essa solução, quando se fala, e você muito bem colocou, Tangri, que sim, pesquisar vai muita grana, né? Um laboratório sem tecnologia, sem recursos humanos, sem tudo aquele ecossistema, como uma engrenagem muito bem conduzida e alicerçada no que ele precisa, ele não vai. Ele vai estar ali parado, frustrando indivíduos, pesquisadores, né? E isso, assim, então, num resumo, é tentar trazer uma solução, uma orientação e, acima de tudo, colaborar para que a universidade compreenda que internacionalizar a pesquisa é colocar em um outro nível, né, de inserção internacional junto a pares, a universidade assumir também de forma muito intencional essa internacionalização, não só como diálogo e como uma fala, mas ela se colocar muito na sua... de forma muito orgânica, como a Maíra comentava, né? Ela chegou num programa de mestrado onde a internacionalização já está na rotina, né? Daquele corpo docente, dos mestrandos. Então, assim, é muito orgânico isso. E qualifica a própria pesquisa, porque são visões, são culturas, né? São possibilidades. E aí também, pegando esse gancho sobre o pesquisar com pares de outros países, nos possibilita, pela interculturalidade, nós entendermos o quanto a pesquisa europeia, norte-americana, enfim, eles têm muita interdisciplinariedade. Então, assim, é todo mundo junto e misturado. As áreas, elas têm o maior prazer em se conectar, em se misturar, em pensar uma pesquisa mesmo nesse âmbito de ativo global. Eu acredito que a pandemia já trouxe também isso muito como um bom exercício, um bom exemplo de que o quanto as áreas precisaram todo mundo se debruçar, né, por um caos global, onde a saúde ali era a grande questão e pauta, e penso que já foi algo que nos trouxe, né, aos olhos o quanto isso é importante. Então, eu acho que muito desse propósito meu, particularmente, e trocando uma ideia, conversamos muito, a doutora Maíra falou, poxa, isso faz muito sentido, porque a academia, ela, muitas vezes nós pesquisadores, nós nos sentimos atores solitários, né? Nos debruçamos muito na nossa pesquisa e a gente precisa estar em rede. E o estar em rede me faz pensar que, do que a gente tem sentido nesses quase 15 anos envolvida com gestão da internacionalização universitária, que a colaboração internacional, que a cooperação internacional, ela acima de tudo, ou para mim, seria uma resultante de pessoas, né? Convênios é uma parte do processo,
termos um convênio assinado com a universidade no Japão, na Europa, na América Latina, sim, ele vai ser necessário. Mas, acima de tudo, é esse pesquisador que abre as portas, que faz com que essas reitorias se alinhem para uma pesquisa que se associa, que colabora, que publica conjuntamente, que evolui para a criação de um programa de dupla titulação, enfim, as N possibilidades aí que a internacionalização traz. Então, eu acho que, resumidamente, seria o grande intuito nós trazermos a internacionalização da pesquisa como uma possibilidade, sim, de captação de recursos, que é muito necessário e importante para a expansão do que nós fazemos nacionalmente, enquanto ciência, e também acredito que maturando o grau de competência da universidade brasileira quando alicerçada isso à gestão universitária. Né? Então, a gente diz que a internacionalização ela não passa pelo corredor da universidade, ela precisa estar totalmente alicerçada, conectada com o pilar acadêmico e o pilar da gestão, senão ela vai ficar alguma coisa sem o equilíbrio para que isso seja na transversalidade que é internacionalizar a sua melhor maneira, né, de se produzir aí na pesquisa a internacionalização conectada com o mundo. E quais seriam os elementos fundamentais para se fazer uma boa jornada nesse processo? Eu colocaria agora, chutaria a bola para minha colega aí que vive na prática, né? O meu campo estratégico de atuação sempre foi a gestão, né? Da internacionalização, e por isso que eu acho que a gente tem aí o nosso intuito muito de trazer esse curso eu focada na gestão da internacionalização e a Maíra mão na massa como pesquisadora que está aí com essa rede internacional de pesquisadores, enfim. Então eu queria muito que a Maíra falasse como é que chega isso a vocês, pesquisadores. Esse ambiente de pesquisa internacional ele é muito vasto, né? Tem quantos milhões de pesquisadores ao redor do mundo e quantos deles estão trabalhando no mesmo assunto que você. Então, é importante buscar, existem plataformas onde você pode saber, né, se conectar com autores de artigos que estão na mesma área que você, por exemplo. Isso é super importante. Mas, mais do que isso, eu acho que tem algumas questões bem simples, que são bem inerentes da pessoa, do pesquisador, do graduando, né, que é a questão de ter o objetivo, reconhecer o quanto isso vai fazer bem para a sua carreira, o que você quer, né, e saber reconhecer habilidades, e reconhecer inabilidades. O que eu quero dizer com isso? Existem, por exemplo, às vezes, tem uma chamada que pode financiar um projeto que precisa de tal, tal e tal área, digamos assim, né? Precisa de 3 atividades diferentes nesse projeto, mas eu só sei fazer uma. E aí? A minha chance já de conseguir esse financiamento já é nula. Então, como que eu vou fazer para conseguir pensar, poxa, eu quero muito esse financiamento, seja para mobilidade, seja para comprar equipamento, para manter laboratório, né, que é algo que consome muito, mas é saber que você precisa olhar para os lados, né? Às vezes tem um colega aqui do laboratório do lado que ele simplesmente está escrevendo uma tese sobre esse assunto que você não domina e tá justamente ali nessa chamada. Eu acho que esse nosso curso, né, que a gente planejou, vai trazer muito disso. A gente gostaria de falar muito sobre isso, que é
buscar, né, buscar dentro da própria universidade, universidades vizinhas também, quais que são essas habilidades e tentar buscar esses recursos internacionais. Eles existem, né, eles estão aí, na verdade, e a gente precisa saber quais são as ferramentas, né, para encontrar esses recursos, aprender a montar a equipe, aprender a fazer tudo isso para realmente, claro, existe toda a parte burocrática, mas a parte que o pesquisador tem que fazer é essa, né, ir atrás disso. Então, o que eu posso dizer, assim, do lado de cá, né, que como a Kaline falou, o lado mão na massa, é isso, é acompanhar, ver o que tem de chamada, é saber se situar, né, é pegar artigos ou, por exemplo, um ResearchGate, né, onde tem ali, as pessoas publicam, colocam ali onde os artigos que foram recentemente publicados, e conectar com pessoas. Às vezes tem alguém de uma universidade lá do Japão que, poxa, está trabalhando com material muito parecido com o meu, né, ou então, seja de uma área de humanas, né, por exemplo, tá justamente escrevendo algo, buscando algo na minha área, né, como se conectar? Às vezes disso pode surgir, por exemplo, um acordo entre duas universidades, né, tem muitas coisas que o próprio pesquisador tem que fazer, porque como a Kaline falou, quem tá na gestão são facilitadores desse processo, com certeza, mas todo esse processo é feito de pessoas. Não adianta ter acordo bilateral de universidade se não tiver aluno querendo ir, se não tiver aluno estudando idioma para poder ir para fora, se não tiver aluno querendo, por exemplo, seguir vida acadêmica também, né? Então, acho que tem muitos itens aí que a gente poderia elencar, né? Eu acho que dos que eu lembro agora são esses. É um processo rico, grandioso, me parece, né? E que vai envolver muitos agentes. E é por isso que é importante falar sobre, debater, levantar essas questões, porque justamente se nós não comunicarmos isso, a gente não consegue fazer esses links, né? Sim. Então, o curso também é uma possibilidade de muitos links, né? De muita troca entre esses pesquisadores. E eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre essa possibilidade, esse curso que está vindo aí. Que curso é esse? O que é que ele vai trazer? Né? Quando é que ele vai acontecer? Para que a gente também dê esse serviço para quem está nos vendo e nos ouvindo. Muito bem, o nosso programa de formação, ele vai acontecer nos dias 20, 21 e 22 de maio. Nós optamos pela modalidade virtual, justamente para poder trazer de uma maneira muito focada, intensiva, para que esse grupo de 25 pesquisadores possam compreender e traçar a sua jornada na captação de recursos, compreendendo especialmente que nós precisamos um entendimento internacionalizado do que os órgãos de fomento esperam de um projeto. Então, eu acho que vai ser também um momento da gente desconstruir algumas coisas no melhor sentido da palavra, né? Desconstruindo para que a gente consiga se reposicionar para que aumente a nossa taxa de aprovação junto a esse fomento internacional. Você falou, Tangri, algo muito também que nos motivou a entender que esses 3 dias vai ser uma plataforma de intensa troca entre pesquisadores, esperamos que seja do Brasil inteiro. Por quê? Porque essa troca que muito bem a professora Maíra colocou, que muitas vezes a gente está com um colega pesquisador do mesmo centro de pesquisa e nós não conhecemos o que ele está fazendo. Então, vocês imaginem o quanto vai amplificar nós termos em 3 dias, onde nós vamos poder conhecer um pouco sobre as pesquisas que esses pesquisadores estão debruçados e vai ser uma troca, né? Para que, inclusive, eles se agrupem,
né? O nosso objetivo é que saia daí também, né? O networking que saia, a nossa torcida verdadeira que saia daí pares para que apliquem nos editais internacionais e que a gente possa vibrar que começou na célula, né? No embrião do Financiamento Sem Fronteiras, esse movimento. Então também vai ser uma plataforma de muita troca para que eles se associem. Isso já é uma característica do quê? De que a colaboração internacional ela vai se fazer sempre pelo... O link é pessoas. Muito bem. E o objetivo final desse curso, então, pensando assim lá, se colocando no lugar de quem vai... porque são poucas vagas, né, Kaline? Eu vi você dizendo que são 25 apenas. E se você for olhar para o universo de pesquisadores que nós temos no momento, é uma turma pequena, né? São só 25 pessoas. Então, sim, qual que é o objetivo? Você já deu um start aí, que é a questão de eles buscarem esse recurso internacional. É esse o processo mesmo? É isso? Esse é o objetivo do curso? Exato. A gente vai trabalhar, por exemplo, são 3 módulos. Então, o módulo 1, nós vamos falar exatamente sobre aterrissar o que é isso, quais os atores que se envolvem, como é que nós vamos construindo essa jornada no cenário interno da própria universidade que ele faz parte. Eu não quero colocar aqui, cada instituição tem os seus fluxos, tem as suas autonomias, mas o percurso que precisa, os passos que precisam ser dados para que isso seja da melhor maneira conduzida, né? Da pesquisa, do centro de pesquisa que esse pesquisador faz parte, a chegar numa chancela, né, da reitoria para que ele esteja apto a participar de um edital como um país terceiro, enfim. Então a gente vai falar de processos, de táticas, de estratégias, o que fazer, o que não fazer, que vai bater na trave, não vai acontecer, por algumas questões muitas vezes culturais, né? Por isso que a gente diz assim, e óbvio, isso passa em qualquer parte do mundo, isso é muito forte quando a gente fala isso é cultural, né? Então, a partir do momento que a gente entende, né, essa lógica internacionalizada de se conduzir um projeto com um país, com outro país, ou outros países, né, de forma mais multilateral, isso vai nos trazer uma competência, né, diferenciada, vai nos colocar à frente, vai nos gerar algo que eu estava esquecendo de dizer, inclusive o nosso objetivo é mostrar que no exterior também tem muitos pesquisadores que se dedicam 100% à captação de recursos internacionais. Ele não é um professor que cumpre, por exemplo, ele faz sala de aula, ele faz pesquisa, ele faz extensão universitária. Ele é muito colocado e convidado pela universidade para ter esse foco na captação de recursos nesses editais globais aí que estão. E ser muito bom e muito especialista em entender o que esse órgão de fomento ele está objetivando, né? Então eles se colocam, são profissionais academicamente falando muito visados, né? Porque também tem toda uma lógica diferente dessas universidades compreenderem esse elemento como muito prioritário, a gestão, estratégico. E também isso, acho que mostrar uma oportunidade do pesquisador brasileiro, se assim ele se ver e se sentir entusiasmado que o mundo também pode o esperar como um profissional que vai estar voltado a esse foco. Um captador de recursos internacionais. Isso mesmo. É uma possibilidade muito interessante. Kaline e doutora Maíra, esse curso, então, reforçando, será nos dias 20, 21 e 22 de maio, né? Exatamente. Próximos aí. Então, é uma carga horária da parte da manhã, né? Foi estrategicamente pensado para facilitar a vida dos pesquisadores, Exato. É isso?
Nós já acordamos bloqueando a galera para que a gente possa pensar muito, criar assim essa jornada no coletivo, também dizendo por que pensamos um grupo pequeno, né? Porque a gente normalmente está acostumados que no virtual são grupos maiores, né? Salas 300 pessoas, 500 pessoas. Não, a gente quer um grupo muito focado para que essa troca seja muito intensa. Acima de tudo, nós queremos que esses pesquisadores troquem, se associem, entendam essas modalidades de financiamento e especialmente também o quanto dinâmico é o conceito da palavra recursos internacionais. Eu acho que é outro ponto importante de se pensar, que esse recurso não necessariamente ele pode ser as cifras de 1 milhão de euros, 500 mil euros, qual seja o valor daquele edital, mas que a maneira como ele vai ser acessado pode garantir, por exemplo, um programa de mestrado e doutorado brasileiro, estar contemplado num edital, né, com essa finalidade, poder fazer todo um quadriênio de mobilidade acadêmica dos seus pesquisadores, do seu corpo permanente, dos seus mestrandos, dos seus doutorandos. Então, acolhemos e recebemos com um financiamento internacional. Então, isso, sem dúvida, eu acho que nós não precisamos transpirar para dizer que, sim, isso vai agregar muito. E quando nós falamos de uma CAPES que está muito orientada no seu entendimento do que é internacionalização universitária, com critérios estabelecidos, com métricas, faz com que a universidade brasileira se desafie cada vez mais. Porque acima de ter que cumprir, eu acho que ela se coloca agora no entendimento muito ativo e não reativo do processo. De construir as suas alianças, mas essas alianças elas só vão acontecer enquanto concretamente resultantes mensuradas ou que organicamente a universidade, poxa, estamos internacionalizando muito bem, quando temos os pesquisadores entendendo isso, sabendo como faz, né? E eu acredito que é isso, né? Sabendo realizar o passo a passo, acessar os recursos, ir para fora, fazer todo o caminho de ida, de volta e, quem sabe, possibilitando a outros. Porque aí, quando é o caso da Maíra, né? Quando a gente faz o caminho, me parece que outras portas se abrem, né? A experiência que ela vai trazer também, acho que é fundamental nesse sentido, porque é aquela coisa, alguém fez. Sim. É possível, né? Então, acho que isso dá uma perspectiva bastante interessante. Então, só para a gente reforçar, então, o serviço aqui. Então, 20, 21 e 22 de maio, das 8 ao meio-dia, né? No período da manhã, são uma carga horária de 12 horas, 100% online e certificado também, né? Exatamente. Isso, e aí teremos, então, no comando desta nave, né, as doutoras Kaline Zene e a doutora Maíra Malman, então, trabalhando toda essa temática que a gente trouxe aqui, que, na verdade, é só uma isca, né? Porque eu acho que tem muitos elementos que podem ser destacados aí, Maíra, não sei se você quer destacar alguma coisa. Com certeza, porque assim como os pesquisadores precisam conhecer esses órgãos de fomento ou todo tipo de mobilidade de recursos que existe, mas as pessoas que trabalham nos cargos de gestão da universidade também precisam conhecer quais são as dificuldades que os pesquisadores encontram. Então, a gente acredita que esse curso vai ser muito esclarecedor. Nós queremos que o caminho seja um pouco mais fácil, que o pesquisador consiga ver que existe possibilidade de conseguir um financiamento internacional, ou que um professor saiba que existe recurso para, por exemplo, trazer um professor de uma outra universidade para vir aqui, passar 30 dias dando aula. Isso é muito enriquecedor para um curso, por exemplo. Então, esse tipo de visão que a gente quer trazer, mas trazer algo bem prático, mostrar como o que a gente acerta, o que a gente erra quando a gente vê um edital, como que eu escrevo um projeto de pesquisa. Porque nós temos que pensar na forma o que a gente quer dizer, mas também o que quem está financiando quer ler. Isso é bem importante.
né, da forma que esse recurso deve ser aplicado. Às vezes a gente não consegue expressar isso da forma que um órgão internacional entenda. Né? Às vezes ele não vai entender que, por exemplo, que desenvolvimento que essa pesquisa pode gerar no ambiente, relações com esse país que tem esse recurso. Então, tem muitas coisas assim que a gente quer trazer para a discussão, trazer para a mesa, para o debate, e conversar, né, com essas, a gente espera com esse grupo de 25 pessoas, aí em 3 dias no mês de maio. E isso, Maíra, complementando essa linha, né, que você traz sobre a gente conseguir unir as pontas aí, né, para fazer com que essa competência do pesquisador com o gestor universitário resulte, né, numa engrenagem muito sistematizada e estratégica para isso, para que os dois estejam, né, na mesma página, entendendo exatamente o papel de cada um, né, e compreendendo exatamente e acima de tudo que esse fomento internacional foi muito bem dito por você, ele tem uma expectativa. Então, não vamos considerar ele como um doador, sim, na literatura estrangeira o coloca como um doador internacional de recursos, mas ele quer muito bem saber o porquê que o pesquisador está precisando desse recurso, qual o grau de impacto aplicado que essa pesquisa traz. Então, ele espera nada menos de um contributo, né, local, regional, global, da onde essa pesquisa vai estar sendo aplicada. E quais a questão também dos riscos, né? Porque muitas vezes a cultura que a gente possa ter, e que às vezes é isso que faz bater na trave, quando a gente aplica para um recurso internacional, é a gente querer deixar bonito, não falar, né, do que não possa vir a acontecer. E a cultura internacionalizada de um órgão de fomento, não, ele quer saber, ele não vai deixar de aportar, mas ele quer muito às claras isso. Então, essa questão que eu falava antes, Tangri, de desconstruir alguns aspectos culturais, né? Passa por alguma coisa nesse sentido também, né? E outra coisa importante desses anos que a gente acumulou na gestão universitária nessa área era o pânico, e é essa palavra, o pânico de pesquisadores que têm pesquisas que são, sim, recebem sempre premiação nacional, fomento nacional, que teria, né, uma capacidade plena de estar aplicando para recursos estrangeiros, é a questão da prestação de contas. Eu não quero ter esse problema de depois eu não conseguir saber prestar contas pro internacional. Então, de novo, isso pode ser muito bem resolvido quando se sabe como fazer. Quais são os standards, os padrões que precisamos cumprir? E quando a gente fala nisso, a universidade brasileira também evoluir que eu digo, entender que ele vai precisar muitas vezes fazer um ajuste documental e de um sistema, né? Ali no sistema da gestão, para poder claramente entregar esse documento em mãos do pesquisador para que ele consiga encerrar esse ciclo 100% cumprindo, né, a responsabilidade de prestação de contas desse recurso que ele recebeu. Então, eu acho que isso, assim, o que me marcava muito, né, não, mas vamos pensar sobre se um pesquisador em outro lugar do mundo faz, ele consegue prestar contas, vamos aprender como é que isso acontece. Isso não pode nos limitar e nos tirar a oportunidade de pleito desse recurso. Então, eu lembro muito que vinha dos colegas dizendo, não, eu não me imagino e nem sei como que eu vou depois responder toda aquela parte documental, que deve ser uma coisa absurda. Pode ser, talvez, mais complexa do que ele está acostumado, mas não impossível, né?
a gente quer percorrer justamente esse caminho, né? Que é desde onde buscar o financiamento até lá na prestação de contas. Porque não é só conseguir o financiamento, né? É executar e depois conseguir entregar os relatórios, fazer tudo certinho, fechar esse ciclo, né? A Aline comentou muito bem sobre essa situação mesmo. E essa questão também de a gente imaginar que teremos aí nesse grupo de 25 pessoas, são muito bem-vindos quem nunca que não teve nenhuma experiência anterior na captação. Então a gente imagina que teremos colegas participantes do marco zero a entender, né, como é que isso acontece, colegas que vão estar para um refresh, para oxigenar, para criar novos pares, para se melhorar enquanto competências. Então, acho que nós vamos ter assim um momento muito produtivo e de intensa troca, como a gente falava já desde o início do podcast aqui, do nosso bate-papo, porque é um tema bastante novo para o país. Então a gente está com uma expectativa assim muito boa, né? O nosso propósito é que os pesquisadores se motivem a trocar uma ideia, estarmos conosco nesses 3 dias de maio, para que seja muito produtivo e que a gente consiga contribuir para atingir um outro nível. Tenho certeza que vai ser um sucesso, porque o propósito está muito bem claro, muito bem delineado, e eu acho que é isso que as pessoas também estão nos ouvindo, nos vendo, vão perceber, né? Vão perceber nessa entrega que vocês vão fazer aí, porque tendo esse propósito bem delineado, tendo todos esses conteúdos aí, e não só o conteúdo, mas o objetivo final, né? Esse passo a passo, desde o início, acesso, a execução da pesquisa, relatórios. Então, é um conteúdo realmente muito denso que pode trazer muito ganho também para a pesquisa nacional. Esse é o nosso maior objetivo, porque nós vamos contextualizar, mostrar cenários, a gente pensou módulos em que esses participantes vão poder entender exatamente o conceito, como é que é a metodologia, como é que são as jornadas num contexto europeu, num contexto asiático, num contexto global, onde tudo isso se conecta. E trazendo, vale o spoiler aqui, a gente vai contar com colegas estrangeiros e também profissionais acadêmicos brasileiros que já têm uma vasta jornada no exterior, que têm muita experiência na captação de recursos em fomento e que vão abrilhantar, né, esses 3 dias, trazendo nada menos que o que eles fazem, né? Como é que tem sido essa jornada na captação de recursos. Então a gente quis também trazer essa perspectiva que vai, sem dúvida, agregar e também potencializar os participantes terem esse contato, né? Para que eu acho que a gente vai ter surpresas muito boas nesse grupo, porque vai conectar, né? Vai conectar e também esses colegas estrangeiros vão poder trazer experiência e também auxiliar. Se não é a área dele, mas na universidade que ele está, no centro de pesquisa que ele está, por ser tão interdisciplinar a pesquisa global, conectar. Eu acho que esse ponto aí vai agregar muito a esses 3 dias. Meninas, eu queria agradecer então a presença de vocês nesse Cactus Cast, esse primeiro, né? Essa estreia, né? Falando sobre um tema tão importante quanto financiamento. Agradecer a presença de cada uma de vocês. Nós vamos voltar aqui com outros conteúdos sobre internacionalização e muita informação para você que está no YouTube, nas plataformas, possa entrar em contato conosco. E também, para a gente finalizar, então, eu gostaria de agradecer e que a gente possa deixar para as pessoas a nossa mensagem final, mas também onde é que elas podem encontrar as informações objetivas para acessar o curso. Agradecemos também a oportunidade, a gente espera que isso seja algo que interesse ao pesquisador, que a gente possa ter aí uma primeira turma já em maio, para que possamos construir juntos essa jornada. É o que nós queremos muito, né, Maíra, minha colega e parceira.
E todas as informações, nós estamos nas redes sociais, nós estamos no Educactus com toda a programação, então @educactus, @kaline.zene, nós temos no meu LinkedIn também, Kaline Zene, no site da Cactus, todas as plataformas aí nós estamos divulgando. O nosso programa de formação foi lançado ontem, então ele está sendo pensado há muito tempo e ontem realmente ele veio ao mundo. Exatamente. Muito obrigada, Tangri, pela oportunidade de deixar a gente aqui conversando à vontade, como a gente ficou, falando sobre as nossas experiências e sobre os nossos objetivos também para esse curso. E a gente espera, né, conectar muitas pessoas e realmente facilitar o trabalho, a busca por recursos internacionais, por fomento, né, nas universidades brasileiras. Todos convidadíssimos. Isso E aí. muito bem-vindos desde agora. Isso aí. Obrigada, então, meninas, e até o próximo Cactus Cast. Até mais, obrigada. Obrigada. Obrigada.